Mateus, capítulo 14, versículo 24 em diante. Amém? Diz assim: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Repita: o vento era contrário. De novo, o vento era contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. 26. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados, disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, repita, reparou no vento. O problema é esse. Reparou no vento, aí ele ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Jesus, me salva! Imediatamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Mas quando entraram no barco, o vento cessou. Quando entraram no barco, o vento cessou. Escuta o que eu vou te falar. Enfrente seus medos. Enfrente seus medos, mas sem duvidar do milagre. Enfrente seus medos, mas sem duvidar do milagre. Pai amado, está aí a sua palavra lida. Completa essa palavra aos nossos corações. Eu que te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos de trás para frente. Último versículo. Quando entraram no barco, o que Jesus fez? Mandou o vento parar. Você está querendo que Jesus entre na hora errada. Você está querendo que Jesus haja antes de te dar a experiência. Olha para quem está perto de você assim, ele vai te dar a experiência primeiro. Que horas que Jesus resolve ir para o mar, Anderson Marinho? Alta madrugada. Tempestade rolando, vento soprando. Pescador, para ter medo de tempestade, tem que ser a tempestade. Nós fizemos um luau lá no Recreio. E escolheram um lugar para ficar lá, que o vento estava empurrando a gente para fora da praia, tanto que ventava. A gente sentiu o corpo indo para trás. Eu falei assim, eu imagino dentro desse mar. Deus me livre. E o vento batia, soprava. Final da história. Aqui não dá para fazer, não. Fomos para o outro lado da pedra, por trás da pedra. Quando chegamos do outro lado, por trás da pedra, não tinha vento. Olha a lição. Jesus entra na frente e o vento para. Mas Jesus não entra antes de primeiro te dar a experiência. Pastor, eu estou num processo muito difícil. Escuta, Jesus não esqueceu você. Ele está te dando experiência. Você precisa aprender. Aqui na igreja a gente tem essas experiências constantes. Senhor, nós temos a campanha social. É para quando? Meados de dezembro. Começamos a campanha quando? Julho. Julho nada, agosto nada. E setembro? Nada. Outubro, mês do aniversário do pastor? Nada. Chega novembro. E a giripoca que pia? Morreu. Agora só tem um mês. E Jesus? Ainda na praia esperando a alta madrugada. Você não está entendendo. Jesus não está sendo testado, quem está sendo testado é você.
Você pegou isso? Não tem maldade nenhuma aqui, não. Tem experiência. Quando a tempestade está batendo no barco e os pescadores, com toda a sua experiência, têm certeza que o barco vai afundar. Jesus está dizendo, eu vou chegar depois que vocês tiverem tido uma experiência. O cheiro chega e aí o desespero é tão grande, que eles têm a ideia de estar vendo fantasma. Eles já estavam fora de si. Eles já estavam fora de si. E aqui começa uma história muito interessante. No meio dessa tempestade, Jesus vem, todo mundo fora de si. O pessoal tudo no barco, água batendo, vento soprando, vamos morrer aqui, não vai ter jeito. Jesus fora do barco, aparece andando sobre as águas no meio da tempestade, na alta madrugada. Essa é a situação. Alguém dentro do barco, Pedro, tem uma ideia mirabolante. Qual a ideia? Se é o Senhor, Carlos, usa a logística. Se é o Senhor, eu diria assim, faz o vento parar. Não, Pedro diz o quê? Deixa eu ir aí. De onde Pedro tirou isso? Quem aqui ia falar isso? Senhor, se é o Senhor, para essa tempestade, porque entrando nessa água não entra não. Se já estava cheio de medo e delirando no barco, ninguém ia querer entrar na água. Não tem sentido. Aí depois fica reclamando, a vida está difícil, a luta está grande, não estou aguentando. Quem mandou entrar na água? Tem gente aqui reclamando da vida, mas quem entrou na água foi você porque você quis. E Jesus está tranquilo na praia, deixando você ter tua experiência. Aí você diz, e o que Pedro fez? Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir aí. Se eu estou do lado de Pedro, achando que eu vou morrer, eu fico imaginando, Edson, o que você está falando, Pedro? Você está maluco? Alguém deve ter dito para Pedro, você está maluco, Pedro? Mas Pedro era impulsivo, Talhão. Era da natureza dele, você foi. Ele que corta a orelha, ele que nega, ele era assim. Ele que se joga no barco para encontrar Jesus em Tiberíades, era da natureza dele. E mais uma vez ele diz, nem ligo, vou lá. Jesus fala, então vem, Pedro. Com medo, grava isso, com medo ele desce. Você entendeu, amém? Com medo ele desce. Com medo ele anda. Com medo, ele vai na direção de Jesus no meio da tempestade, do vento forte. Ele ainda vai na direção de Jesus. Mas em algum momento, não é o medo que o faz afundar. O que o faz afundar? Ele duvida. Medo não afunda ninguém. É a dúvida que afunda. Jesus não cobra falta de coragem. Jesus cobra a falta de fé. Ter medo é entender o que você está passando. Se alguém perguntasse para mim, pastor, você tem medo de ter que deixar a criança sem as coisinhas? Tem. Teu coração apertou nessa reta? Apertou. Tu ficou angustiado? Fiquei. Deu agonia? Deu. Sufocamento? Deu. Você foi dormir com a cabeça pegando fogo, dizendo, meu Deus, essas crianças, Senhor. Sim. Passava o dia inteiro aqui trabalhando, e Senhor, toda hora, Senhor, as crianças, Senhor. Me ajuda, Senhor, eu não sei o que eu faço. Não está entrando, não vai dar, Senhor, me ajuda, por favor. Medo de decepcionar as crianças, que também já estão tudo esperando. Porque essas crianças, 514 crianças, disseram para elas, vocês vão ganhar. E eu carregando nas costas o medo de decepcionar Gabriel, essas 514 crianças. O medo não te afunda. A incredulidade, a dúvida te afunda. Em algum momento você vai dizer, Senhor, eu não sei o que eu faço. Senhor, eu não sei como ir, eu não sei como que eu lido com isso. E o Senhor está dizendo para você,
Administre o medo, mas não duvide. Avance com medo. Pise na água com medo. Venha na minha direção com medo. Se ninguém quiser vir, vem você. Se ninguém quiser acreditar, acredite você. Se ninguém quiser profetizar, profetize você. Estou tremendo, o joelho está batendo, mas eu piso na água e eu ando nela. Diz a palavra que no momento que o vento... Eu não entendi bem essa parte. Em algum momento, diz o texto, ele repara. Josmar, espera aí. Como assim ele repara no vento, ele repara na tempestade? Como? Se ele já estava no barco desesperado, pastor Arroz. Repita comigo, foco. De novo. Foco. Ele perdeu o foco. Ele parou de olhar para Jesus e olhou para o vento. Quando o texto diz, ele reparou, ele tirou os olhos de Jesus. E ele olhou em volta. Toda vez que você tira os olhos de Jesus e olha em volta, você afunda. Quando você mantém seus olhos fixos no Senhor, embolou, embaraçou, mas você vai estar dizendo, Jesus está comigo e vai dar certo. Agora começa Magno, Priscila, me ajuda a entender isso. Jesus podia levar Pedro para dentro do barco, quando ele afunda. Jesus vai estender a mão, segura na mão dele. E resolve conversar com ele. Aonde? Jesus é muito legal, né? Eu fico imaginando aquela gritaria, o pessoal no barco ainda cheio de medo, achando que vai morrer, desesperado, o vento continuava soprando. Água batendo, vento soprando, as ondas bravias. Jesus tranquilaço, andando sobre as águas. Pedro desespera que ele olha em volta e vê escuridão, vento, barulho, os relâmpagos podem ver, tchá, tchá, tchá. Jesus vai, estende a mão, segura na mão de Pedro e diz, vamos bater um papo aqui, Pedro. Ali, tipo assim, Jesus, vamos para o barco, lá no barco a gente conversa? Não. Jesus vai conversar com você no meio da tempestade. Xeremante, carabaixo, canto e carabaixo. Mas por quê, pastor? Porque quando ele conversar com você, ele vai mostrar para você que você não tem que temer a tempestade, porque ele está segurando na tua mão. Ele não precisa fugir com você da tempestade, ele vai estar com você no meio dela. Poxa, vai, relâmpago, tempestade, água. Ah, Pedro, por que você está duvidando, Pedro? E tá, o bicho pegando, água batendo, vento soprando. E Jesus resolve dar uma pastoral para Pedro. E Pedro estava afundando? Não mais. Pedro estava em pé, com Jesus, na água. Jesus segurando a mão dele. O vento era o mesmo. A onda era a mesma. A escuridão era a mesma. Os relâmpagos eram os mesmos. Mas ele estava segurando na mão de Pedro e dizendo para Pedro, eu estou aqui. Vamos conversar? Você não precisa temer. Você não precisa duvidar. Eu estou sustentando você. A palavra para você nessa noite é, não precisa achar que vai afundar, porque o Senhor está sustentando você. Vai dar certo, vai dar certo. Ah, mas não mudou a onda, não mudou a tempestade, não mudou a escuridão, não mudou o raio. Mas Jesus chegou. Não, você perdeu a oportunidade da glória. Vou repetir. Jesus chegou. Eu gostei desse negócio. Jesus chegou. Você vai sair daqui hoje dizendo, começa o ano, tem tempestade, tem vento, tem batalha, tem guerra. Mas Jesus chegou e está segurando a minha mão. Que hora que a tempestade acaba? Depois que entra no barco. Volta um pouquinho, volta a fita só um pouquinho. Depois da pastoral dentro da tempestade, pisando na água, como que Jesus volta com Pedro? De mão dada, andando aonde? Fala, andando aonde? Vamos embora, Pedro.
Como eu estou te dizendo, Pedro, você tem que ter fé, Pedro. Você afundou por um momento que duvidou, Pedro. O povo gritando dentro do barco. O vento era o mesmo, a tempestade era a mesma, a onda era a mesma, o relâmpago era o mesmo, a escuridão era a mesma. Mas quando você segura na mão de Jesus, o milagre se torna um passeio. Eita! Quando você está segurando na mão de Jesus, o milagre se torna um passeio. O Senhor está falando para você, deixa eu segurar na tua mão, que você vai ver como é que vai entrar 2024. Eita! Você vai ver a glória. Eu te levo para dentro do barco, mas depois você tiver uma experiência fora dele. O Senhor vai parar a tempestade, mas primeiro Ele vai te mostrar que é Deus nela. Saia daqui hoje dizendo para você mesmo, Senhor, eu só preciso que você segure a minha mão. Experiências duríssimas tivemos esse ano. Duríssimas. Em algum momento, o coração aperta, em algum momento... a quem está fora, diz assim, não é tão difícil assim não, mas é você que está vendo a água batendo. É você que está sentindo o vento soprando. É você que está dizendo, meu Deus do céu, como é que é isso? Existem coisas que eu preciso falar para você, que você vai dizer assim, como é que eu faço? Te dou um exemplo. Desarrumamos as cadeiras aqui para a campanha. Depois, tem que botar as cadeiras no lugar. Ninguém consegue acertar. Tem um mistério aqui nessa igreja. Ó, tá tudo no lugar e você está olhando e vendo, eu sei como é que elas estão. Na hora que junta tudo e espalha, ninguém acerta. O troço desalinha para um lado, desalinha para o outro. Sabe o que eu tenho vontade de vir com um pinguinho de tinta no pé de cada cadeira e marcando? Pronto, agora quero ver agora. Está escada, a gente perdeu os pontinhos de tinta. Porque você vai dizer assim, é simples. Meu querido, é simples porque já está feito. A gente tem dificuldade de arrumar cadeira na igreja. Desarrumar é fácil. O Senhor está dizendo, quando tiver tudo desarrumado, deixa eu entrar. Quando tiver tudo fora do lugar, para de fazer força, deixa eu entrar. Jesus volta andando para dentro do barco. Depois que chega dentro do barco, todo mundo desesperado, ele manda, calma gente, dá ordem. E o vento para. A tempestade cessa. O Senhor vai dar ordem para a tempestade parar. Só que, escuta isso, por favor. Você vai orar errado toda vez que você pedir para a tempestade passar. Você tem que orar pedindo, Jesus vem. Sai daí da praia e vem. Porque se o Senhor estiver aqui comigo, dentro da água eu tenho paz. No meio da tempestade eu tenho paz. Ele vai ter algumas pastorais com você ainda na tempestade. Mas ninguém vai poder negar. Pedro anda na água antes, Pedro anda na água depois. Apesar de ter afundado por um momento, ele anda antes, ele anda depois. Se ficar registrado a teu respeito, tudo bem que não foi fácil, mas o milagre veio. Tudo bem que não foi fácil, mas nós conseguimos. Repita, nós vamos conseguir. Repita de novo, nós vamos conseguir. Agora não porque eu estou mandando, mas porque você crê. Nós vamos conseguir. Convido você a ficar de pé. Entender isso faz você dizer, como é que vai ser? E você sempre tem uma palavra, vamos conseguir. Às vezes você se depara com tanta dificuldade. Teus companheiros desesperados. E você dizendo, como que eu vou fazer? Como que vai ser, meu Deus? E o Senhor está dizendo, eu estou dizendo como vai ser. Eu vou chegar, eu vou segurar na sua mão e vou te mostrar que eu estou contigo. Acalma o teu coração, sem agitação. Sabe o que a agitação e a agonia faz? Você vê fantasmas. Sabe o que a calmaria no teu coração faz? Você vê Jesus. O desespero faz você ver o que não existe, pastora Rose. Escutou? O desespero faz você ver o que nem existe. Mas o Senhor está dizendo para você, é só acalmar teu coração, que os seus olhos espirituais vão abrir e você vai me ver. E quando você me ver, eu vou estender a mão e vou dizer assim, eu seguro na tua mão. Curve sua cabeça aí onde você está. Eu queria dar esse momento para você.
Alguns chegaram aqui realmente e disseram, Senhor, que luta, que batalha, que ano difícil. Para mim foi um ano difícil, para a pastora foi um ano difícil. Para você pode ter sido um ano difícil. Desafios e dificuldades andam juntas. Às vezes você está querendo vencer, mas não está querendo continuar no barco nem andar na água. Você tem que decidir o que você quer. Ah, por mim eu nem estaria aqui. Aí você não experimenta o milagre. Essa tempestade não é para te matar. Guarda isso aí. Essa tempestade é para o Senhor mostrar que Ele está contigo. Sai daqui hoje dizendo, Senhor, é só o Senhor segurar na minha mão que eu vou continuar. É só o Senhor segurar na minha mão que eu não preciso nem sair da tempestade. Dentro dela eu vou ter paz. Não precisa perder o medo faz bem. O medo faz você ficar vigilante, faz você ficar atento. O medo é bom. O medo te desperta, te deixa alerta. Mas não duvide que o Senhor está contigo. Não duvide que essa tua história vai mudar. Não duvide, tem milagre para você. Senhor, coloca os teus filhos em tuas mãos. Manifesta a tua glória, teu poder na vida de cada um. Nesse último culto de 2024, no domingo, nós vamos nos ver de novo lá em janeiro, no dia 7. Mas eu creio que já vamos entrar o ano segurando a sua mão e vendo a tua glória. Abençoa teus filhos, tuas filhas. Sustenta, renova as forças. E mesmo quando o medo bater forte, que a gente não duvide que o Senhor está conosco, segurando a nossa mão e controlando a história. Que seja tudo para a glória do teu nome. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.